boa noite a todos, salve Maria. Vamos começar mais essa nossa live aqui sobre o perennialismo, a nossa terceira aula desse módulo, né? E, então, queria... Bom, aqueles que quiserem já podem ir começando a mandar perguntas, né? E a gente vai fazer o procedimento normal, o esquema normal de todas as nossas aulas, né? A gente faz uma pequena introdução, que serve um pouco como aquecimento, para levantar as dúvidas, para fazer um bate-papo aqui. E aí vocês vão mandando as dúvidas aí, a gente vai ficando até responder todas as dúvidas, ou até as 10 horas, dos dois, o que acabou mais cedo. O professor preguiçoso é assim, né? Tá? Eu tive quando eu estava no ginásio, estudava aqui perto, eu tinha, naquele tempo, tocava o sinal na aula, acho que ainda toca, né? Mas tinha uma professora de inglês que ela estava assim com giz na lousa, e de repente tocava o sinal, então vamos supor que ela estava escrevendo a palavra, sei lá, house. Então, ela estava no H-O-U, tocava o sinal. Ela largava o giz, assim, tá. O giz caía assim, aquele suporte, aí ela guardava as coisas e ia embora. Bom, parece mais coisa de francês do que de americano, hein? Mas ela era brasileira, bem brasileira. Brasileira? Ela estava dando aula, ela dava aula de inglês, né? E... Deve ter ascendência francesa. Possível, mas foi lá, lembro até hoje, né? Caía lá o giz. Bom, mas vamos começar rezando e depois a gente entra nesse resumo que eu falei, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Deus, coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, eu queria aproveitar aqui a live, né, para, nesse resumo, fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Vocês tiveram acesso aí a todo o material que a gente colocou, os artigos favoráveis, os artigos contrários, né, o material do professor, e eu desenvolvi uma ideia de perennialismo, sobretudo, falei da gnose, né, mostrei como o perennialismo está muito relacionado com a gnose, e mostrei também como, no fundo, era uma ideia de que toda a religião, ela salva. E eu não vou reproduzir, né, como a gente faz normalmente aqui, mas queria aproveitar, assim, para tratar um pouco da atualidade do tema, né? Esse é um tema que está muito presente nos meios católicos, né? E está presente por quê, né? O perennialismo, ele vai ter uma visão de tradição, uma visão da tradição. Vai dizer que todas as religiões, elas têm uma tradição boa, uma origem comum, que é uma filosofia perene, né, daí o nome de perennialismo, que serve a todas as religiões. Bom, eles vão aplicar isso para a Igreja Católica, que é o que interessa para eles aqui no Brasil, né? Então, eles vão dizer que no Brasil, essa tradição, como o Brasil é católico, essa tradição ela vai se referir à Igreja Católica. Então, eles vão colocar aquilo que é tradicional na Igreja Católica. De fato, o que a gente tem hoje em dia, como o modernismo, ele acabou chegando aí num ponto que tornou tudo insuportável, né? As coisas da Igreja. Então, no ponto de vista de vida espiritual, praticamente desapareceu isso, né? Agora, o Sínodo da Amazônia vai falar de ecologia, vai falar de preservação da natureza, vai falar das populações indígenas, vai falar das minorias, vai falar de tudo, menos daquilo que um católico, ou até uma pessoa de qualquer religião, espera, que é a religião. Então, todos os motivos que são apresentados são motivos naturais. É como se não existisse outra vida depois dessa, ou
como se a vida depois dessa independesse do que a gente for fazer aqui, e no fundo todo mundo vai se salvar. Então, já que todo mundo vai se salvar, todo mundo vai ser aprovado no exame, a finalidade da igreja é tornar a vida da pessoa boa aqui, e talvez preparar um pouco ela para o céu, né? Fazendo com que ela aprenda a ter um convívio agradável com as outras pessoas, tá? Então, as pessoas que vão na igreja acabam não tendo nenhuma orientação espiritual, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas vão na igreja e não veem a igreja ligado com o passado. Todas as citações, hoje em dia, de padres, de bispos, todas, eu digo, todas é uma forma hiperbólica de falar, né? Mas, tirando algumas raras exceções, elas se referem só à igreja do Vaticano II para cá. E pior ainda, atualmente, é do Papa Francisco para cá. É como se a igreja tivesse, para alguns conservadores, começado no Vaticano II, e para os modernistas, começado no reinado do Papa Francisco. Então, é como se Bento XVI não tivesse existido ou fosse uma fase negra da história da igreja, mais ou menos como foi a Inquisição, e que precisa ser superada. Então, não existe nenhuma unidade da igreja com o passado. Então, falta de vida espiritual, falta de unidade, e um terceiro ponto que todo mundo acaba comentando é a falta de ensino doutrinário. Também nessa questão aí de ecologia só se dão regras práticas, como tratar bem o outro, como tratar a natureza, como fazer o convívio entre nós, né? Lembro que num artigo que eu comentei, o Dom Brás de Avis chegava a dizer que caridade é limpar o banheiro do avião quando saía de lá, né? E até dizia, o pessoal me vem entrar lá, eu demoro, e eles até devem dizer, isso daí está demorando porque é velho, mas na realidade eu estou limpando o banheiro para o próximo que vai entrar, né? Então esse era o grande exemplo de caridade que Dom Brás dava nessa aula que ele deu para os religiosos lá em Curitiba. Então, não tem mais nada doutrinário na igreja. O que a gente deve crer? Cada um crê naquilo que quer, né? Então fica uma falta de unidade muito grande. E em relação à missa, hoje em dia existe uma liberdade total, né? Então cada padre faz o que bem quiser na missa, desde que não reze a missa tridentina. Essa precisa pedir licença para o bispo. Mas a missa afro, a missa caboclo, a missa do churrasco, a missa do demônio, a missa do palhaço, a missa do que quer que seja, tudo isso é permitido. E durante a missa, então bate palma, a gente chega, apresentação teatral, rock, música de qualquer natureza, teatro, né? Naquele artigo que a gente fez sobre a Missão Belém, aquele vídeo, lá se fala muito da Missão Belém e se fala da missa na Cracolândia, né? Que, em princípio, seria uma coisa até bastante interessante se fosse alguma coisa que fizesse a conversão das pessoas, né? Não simplesmente acolher aquelas pessoas que estão num estado lamentável, mas não existe nenhum respeito pela missa, né? A missa que é rezada no galinheiro, né? Então, tudo isso daqui levou a igreja, as pessoas, né, a uma descrença em relação à religião como ela se apresenta. Qualquer pessoa séria não vai mais na missa, não faz mais parte da igreja, ou quando faz, se coloca um drama enorme, né? De que, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui, né? O André Roncolati e eu participamos esse sábado de uma reunião do sínodo, hein? Não é de uma liturgia da palavra, né? Isso houve uma reunião do sínodo, e o Dom Eduardo convidou o André para participar, porque o André tinha ido até o bispo auxiliar. O Eduardo é o bispo auxiliar de São Paulo para a região central. Para aqueles que não sabem, está havendo um sínodo aqui na Arquidiocese de São Paulo com a finalidade de discutir os problemas da Arquidiocese e depois apresentar soluções. E a estruturação do sínodo foi feita por região episcopal. Não me lembro agora, são 4 ou 5 regiões episcopais,
acho que são 4 regiões de psicopagem, então se dividiram, tem toda uma metodologia para identificar os problemas e depois vai ter uma reunião de todos esses problemas, uma reunião central. Bom, uma reunião central. Na região centro, aquela que é da Diocese de São Paulo, que envolve aqui os bairros centrais, né, da cidade, aqueles que estão próximos do centro, para quem conhece São Paulo, Brás, Bexiga, né, Barra Funda, o centro propriamente dito. Então, para esses que estão na região central, houve uma reunião, porque o André foi reclamar para o bispo que tinha sido proibida numa determinada igreja um casamento de um amigo nosso com a missa antiga no casamento. O padre tinha autorizado, depois voltou atrás, proibiu, e o André foi lá e fez a discussão. Então, o bispo disse, olha, sabe, vocês acabam sendo, de fato, excluídos, e o sínodo não quer excluir ninguém, então vão lá e participam do sínodo. E nós fomos lá e participamos do sínodo, né? Como toda reunião, com muita gente, que são apresentados lá os problemas, houve uma dispersão muito grande das pessoas, mas o que eu queria ressaltar era que foram apresentados muitos problemas lá. Então, falta de espiritualidade, tudo isso que eu estou dizendo, falta de formação doutrinária, falta de conhecimento doutrinário, falta de unidade na igreja, tudo isso foi apresentado. E o André, depois, lá teve uma chance de falar 3, 4 minutos. Falta de jovens. Falta de jovens, isso, exatamente, né? Falta de falta, falta de tudo lá. Né? Bom, então, e era engraçado que não podia dizer que o problema era falta de dinheiro, porque, evidentemente, a Diocese de São Paulo é uma diocese que tem dinheiro e tem capacidade de arrecadação. Bom, mas aí o André teve lá 4 minutos e ele propôs a missa antiga como solução para todos esses problemas. E acabou dando uma discussão lá no sínodo, entre as pessoas que estavam lá, o bispo até depois se apresentou favorável à inclusão da missa tradicional, mas logo depois do sínodo, muitas pessoas vieram procurar a gente para saber como é que participava da missa antiga, como é que chamava alguém para rezar a missa antiga, onde podia estudar. Muita gente ficou interessada, inclusive o responsável pela pastoral da juventude procurou a gente, né, entrou em contato, tendo intenção de promover a missa antiga entre os jovens. Né? Mas por que isso? Porque, de fato, tem uma espécie de esgotamento desse modelo modernista que foi tirando suas consequências e que praticamente teve uma implosão. Foi mais ou menos, o modernismo foi mais ou menos como um incêndio que foi consumindo a igreja, consumiu tanto que não tem mais o que queimar. Sobrou uma estrutura que, se não fosse pela garantia dada por Nosso Senhor, nós temos que a igreja teria desaparecido. Então, não tem mais o que queimar. E as pessoas que estão vendo o edifício dizem, bom, e agora, né? O que faz? Puseram fogo em tudo, mudaram tudo, arrebentaram tudo, não sobrou nada. Então, é muito, muito comum ver as pessoas que têm, de fato, algum interesse na religião, preocupadas em restabelecer alguma coisa do passado. Então, esse movimento aí, vamos chamar de neoconservador ou perennialista, acaba tendo muito sucesso por causa disso. Porque as pessoas acabam ouvindo alguém que defenda a tradição, defenda voltar às origens, defenda não misturar com as outras religiões, que o perennialismo vai dizer isso, e acabam, então, se interessando por isso, acabam sendo chamados. Eles também procuram ir atrás de quem é conservador. O público dessas pessoas, do perennialismo, não é a teologia da libertação, né? O público é, sobretudo, aqueles que, por qualquer razão, estão procurando uma religiosidade um pouco mais espiritual, né? E isso faz com que eles acabem tendo um público grande. E, juntamente com isso, nós tivemos uma questão que foi a questão do PT dentro do governo brasileiro, quer dizer, um governo de esquerda, que também teve um modelo que está completamente exaurido, que não só o modelo está exaurido, mas também o Brasil está exaurido, né? Levaram todas as coisas, todo o dinheiro do Brasil embora, e houve uma grande vitória da direita política. Então, essas duas coisas, a direita política e o cansaço
com o modernismo acabaram confluindo por um ponto, né? Então, acaba se apresentando essa ala conservadora política como tendo ligação com a ala que seria conservadora na igreja. E tudo isso deu muita força para esse movimento, tá? Bom, justificado, então, tudo isso, né? Foi uma justificativa mais ou menos não, bem longa. Então, eu queria falar um pouquinho a respeito do perennialismo, abordando, nesse resumo que está sendo quase outra aula, né? Um pouco a carta que foi enviada lá para a deputada Cristiane, né? A respeito do perennialismo, né? Então, como é que foi essa carta? Porque eu queria depois abordar a resposta que consta ser do Donato, tá? Então, eu queria ler um trecho para vocês. Primeiro, o que eu faço na carta é definir o que é a filosofia perene, né? Então, citando aqui os autores, né, os principais dele, né, que é o Titus Burckhardt, Wolfgang Schmidt, Martin Lintz, Jean-Louis Michon, Marco Palles, Ruston Smith, Rossi Nasser e Jean Borella, né? E aonde eles vão, então, definir, né, a escola chamada tradicionalista ou perennialista. A esses se somam os mais famosos, o René Guénon, a Amanda Comoraçoana e o Fridtjof Scholl, tá? Então, esses três últimos são aqueles mais citados pelo Olavo, tá? Então, de acordo com a escola perennialista, né, existem verdades primordiais e universais que estão nas fundações de todas as principais religiões. Os tradicionalistas falam de uma verdade absoluta e presença infinita. A verdade absoluta é a sabedoria perene, ou Sofia perene, que permanece como fonte transcendente de todas as religiões. Então, teria uma fonte que seria transcendente a todas as religiões. A verdade primordial e perene manifesta-se numa variedade de religiões e tradições, né? Bom, então, o termo, agora é citação deles, o termo filosofia perene, que tem estado em vigor desde a época da Renascença, então foi algo que apareceu já na modernidade, e da qual o neo-escolasticismo faz muito uso, então, os novos escolásticos, que acabaram um pouco deturpando, na realidade, a doutrina de São Tomás, isso é outro problema, né? Faz muito uso, significa a totalidade das verdades primordiais e universais, e, portanto, dos axiomas metafísicos, cuja formulação não pertence a nenhum sistema particular. Pode-se falar no mesmo sentido de religião perenes, designando por esse termo a essência de toda religião. Isso significa a essência de toda forma de adoração, toda forma de oração e todo sistema de moralidade. Assim como a Sofia perenes é a essência de todos os dogmas e de todas as expressões de sabedoria. Então, a filosofia perene está muito ligada a essa ideia de que, acima de todas as religiões, existe uma religião que deu base para todas elas. Então, assim como existe uma religião perene, existiria uma filosofia perene e existiria uma sabedoria perene, que é a sabedoria que está acima de todas as religiões, tá? Bom, eu cito depois o professor, mostrando como isso daqui é uma ideia que já é antiga, que vem exatamente da maçonaria romântica, martinesista e martinista, né? Então, cito aqui o professor, né? Bom, então, no Brasil, aí é o que começa a interessar mais para nós, né? O Olavo de Carvalho é o grande representante dessas ideias, tá? Então, eu cito o artigo da revista Verbo. Né? Então, a primeira parte do artigo é o que é a filosofia do artigo, da carta, né? O que é a filosofia perene. Depois, o Olavo de Carvalho aplicado a isso. Mesmo porque todo erro, ele tem muita diversidade, né? Agora a gente ataca o modernismo. O modernismo tem uma gama enorme de modernistas, tá? Tem desde a teologia da libertação até gente que se diz conservadora, né? Que vai
até dizer, por exemplo, os carismáticos estão dentro do modernismo. Então, você tem no modernismo os carismáticos no extremo, e no outro extremo você tem a teologia da libertação. E aí, nesse meio, tem uma gama enorme. Então, todo o erro, ele é muito diversificado, tá? O que dá unidade é só a verdade, né? A verdade não pode ter divergência, né? Então, o exemplo que o professor dá, 2 mais 2 é 4. Essa é a única verdade. Mas eu posso ter 2 mais 2 igual a 4,01 até o infinito, ou 3,99 até o infinito para baixo. Então, as possibilidades de erro são gigantescas. A possibilidade de verdade é uma só. Então, o erro, pela sua própria natureza, ele é múltiplo, enquanto a verdade é única. A verdade dá unidade. Eu e o Mauro aqui, a gente tem unidade se nós acreditamos na mesma coisa. Senão, a gente não vai ter unidade. Se eu disser que a filosofia perene é mais ou menos boa e o Mauro disser que ela está completamente errada, nós não teremos unidade. Ah, mas nós concordamos em parte, porque o mais ou menos boa é porque tem coisa boa. Mas se ele dizer, não, a filosofia perene é uma coisa ruim, nós não teremos unidade, tá? Então, a aplicação da filosofia perene no Brasil seria com o Olavo. Eu não digo que seja o único, mas hoje, evidentemente, é a pessoa de mais importante. E, para isso, eu cito exatamente a revista Verbo, né? Então, está lá. As religiões aí, no perennialismo, estão unificadas apenas pelo topo, pelo cume e núcleo vivo das suas concepções doutrinárias, e não pela variedade irredutível de suas liturgias. Então, o Olavo vai dizer, o que une as religiões é o topo, o cume, né? E veja só que interessante, o núcleo vivo das concepções doutrinárias, ou seja, aquilo que daria vida, de fato, para a religião. E as liturgias, não. As liturgias têm que ser separadas. Então, os católicos, segundo Olavo, não devem adotar a missa nova, né? Não sei se ele chega a dizer exatamente isso, mas tem gente que diz, né? Porque a missa nova é a tradição da igreja, né? Então, eles não devem ter um culto igual aos protestantes. Mas os protestantes também não devem ter o culto igual aos católicos. Cada um com a sua liturgia. Nesse sentido, as religiões e tradições espirituais podem ser vistas sem distorções, como adaptações de uma mesma verdade primordial às condições históricas, culturais, linguísticas e psicológicas dos vários tempos, lugares e civilizações. Então, tem lá a verdade primordial, e essa verdade primordial ela vai se adaptar a uma determinada linguagem. Hoje nós temos uma linguagem que é diferente da linguagem medieval, até difícil para a gente entender o que os medievais diziam, tal a mudança dessa linguagem. Condições psicológicas, bom, o homem entende as coisas de forma diferente, culturais, lugares, civilizações, né? Então, mas sendo universal, uma determinada crença, uma determinada religião, sendo universal, essa religião, ela teria como fundamento básico essa verdade primordial, tá? Então, é isso daqui que o Olavo estava. Eu distribuí o texto, né, para vocês, se vocês quiserem, aqueles que quiserem podem ir acompanhando. Agora, eu estou me sentindo um pouco, vou pôr um ponto aqui, dar uma respirada. Eu estou me sentindo um pouco, o professor que está falando em sala de aula, eu não estou vendo vocês. É uma desgraça. Mas ali no cantinho direito não aparece nada. Será que está todo mundo acompanhando? Escreve alguma coisa aí, tá? Olha, tá bem, não estou entendendo nada, a explicação não está servindo para grande coisa, tá? Então, se alguns aí puderem dar uma escrita aí, ainda para a gente saber se a gente está vivo ao vivo aqui, né? Ah, o João aí escreveu, estamos aqui, né? Tá, bom. Então, estamos vivos. Vamos continuar. Então, primeiro ponto da carta é claro que a carta não é um tratado filosófico, né? Mas, primeiro, porque eu não saberia fazer um tratado filosófico. Então, primeiro ponto da carta, o que é a filosofia perene?
segundo ponto da carta, aplicação daqueles princípios errados no Olavo de Carvalho, que hoje em dia é a pessoa que tem difusão pelo Brasil, tá? Então, e qual seria a aplicação disso concretamente, né? Então, diz o Olavo de Carvalho: há, em suma, uma religião popular feita de ritos e normas de conduta, igual para todos os membros da comunidade, e uma religião de elite apenas para as pessoas qualificadas. Então, o fato de ter alguma coisa mística, eu prefiro o termo mágico, dentro dessas religiões, faz com que toda a religião seja dividida em duas classes, a elite e o povão, que por trás dos símbolos e das leis pode aprender o sentido último da revelação. Então, existe um sentido último da revelação, né? Pela prática dos ritos de agregação que os integram na tradição religiosa e pela obediência a normas, os homens do povo obtêm a salvação pós-mortem das suas almas. Então, pelo fato de ter os homens se seguem as práticas públicas da religião, depois, na outra vida, eles se salvam, né? Por meio dos ritos de iniciação, os membros da elite obtêm já em vida, muito acima da mera salvação, a realização espiritual que os arrebata do simples estado individual de existência para ter singular na própria realidade última, ou Deus. Então, como existe essa verdade mítica, né, essa verdade inicial, existem alguns homens que vão praticar a religião tendo como decorrência essa prática religiosa. O Olavo não vai condenar. Ah, você é católico, você vai na missa? Tem que ir na missa todo dia, sim. Não pode roubar? Não pode roubar, não faça isso. Não pode mentir? Não pode mentir. Não pode dizer palavrão? Não pode dizer palavrão. Ele vai dizer isso. Vocês aí, que seguem a moral católica, vocês têm que seguir essa moral católica, tem que ser coerente. Num vídeo ele diz, só não se liga muito a uma estrutura, mas você tem que ser fiel a você mesmo. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita. Mas existe uma turminha de eleitos que está superior a isso. E que na hora, e que ela já em vida obtém a salvação. E eles chegam à realidade última, que é Deus. Tá? Bom, então, isso daqui é propriamente a gnose, né? E aí eu coloco, então, uma citação que é dada pelo professor, confessando isso, né? Do Chuon. O que nós temos em vista nesse livro, como nos precedentes, é, afinal de contas, a ciência sacra, ou a filosofia perenes, a gnose universal que sempre existiu e sempre existirá. Então, esse conhecimento que transforma as pessoas, que faz alguns subirem para um nível superior, é a filosofia perene. Tá? E eu digo que o Olavo faz uma citação de um site chamado Sofia Perene, e que, por coincidência, todo grupo ligado ao Olavo e ao Donato, eles também têm um site, tem um grupo chamado Sofia Perene, né? Talvez seja só uma infeliz coincidência. Talvez não. É bom a gente suspeitar. Tá certo? Não? Bom, então, é claro que nessa linha, a educação para essas pessoas, porque se a salvação vem através do conhecimento, a educação acaba tendo um papel muito importante. Claro que para nós também a educação tem um papel muito importante. Mas a educação não é sinônimo de salvação, tá? É claro que é bom a pessoa ter bons costumes, mas os bons costumes não significam salvação. Às vezes é melhor não ter bons costumes. Então, se alguém não repreende alguém que erra por causa dos bons costumes, os bons costumes estão fazendo mal para ela. De fato, ela não está com bom costume. De vez em quando, faz parte do jogo, como se diz, a falta faz parte do jogo. Eu lembro de um presidente de uma empresa que eu trabalhava que dizia isso, né? Não se esqueçam, a falta faz parte do jogo. Às vezes a gente tem que fazer falta, né? Então, se alguém disse alguma coisa errada,
e está falando uma bobagem, a boa educação diria que a gente deve permanecer em silêncio até o fim, ouvir o outro com respeito, etc. Mas não, a gente tem que cortar a pessoa e dizer, o que você está ensinando é errado, você está enganando. E muita gente escandaliza, nossa, que falta de educação. Falta de educação é uma óbvia. Então, a educação, ela está subordinada à salvação. A gente tem que obedecer aos pais. Mas se meu pai manda fazer alguma coisa errada, que é pecado, eu não obedeço, tá? Então, para essas pessoas que dizem que o conhecimento é salvífico, a coisa mais importante é o conhecimento, né? Não tem nada mais importante que a gente chegar a esse estado de iluminação, tá? E se, de fato, houve essa filosofia perene por toda a história, nós vamos ter que achar em todas as religiões essa filosofia que penetra nos homens e que dá a salvação. Alguns podem ter mais, outros podem ter menos, mas todo mundo está chegando lá, né? Então, aí eu coloco exatamente o livro de Donato, A Educação segundo a Filosofia perene, tá? Então, eu coloco na carta a tese apresentada por Donato que a filosofia egípcia e grega tem exatamente o mesmo fundamento que a doutrina católica, o que de forma alguma corresponde à realidade. Se, por um lado, a filosofia grega contém elementos de verdade, que são conhecidos por semente do verbo, de outro, esta filosofia contém graves erros. A gente não deve seguir a filosofia grega e a filosofia egípcia. Quem segue a filosofia grega e egípcia cai em erros enormes e vai para o inferno, tá certo? Diversos filósofos gregos, como Heráclito e Parmênides, têm doutrinas que condenam a matéria e a realidade, como más em si mesmo, e apresentam o mundo como uma criação de um Deus mau, que pretende enganar o homem. Também Platão, com sua doutrina sobre o mundo das ideias, apresenta a matéria como sendo algo ruim em sua natureza e que causa ilusão ao homem, tá? Então, aí eu coloco uma frase de São Paulo que ele diz para os gregos, né? Citando as Sagradas Escrituras: arruinei a sabedoria dos sábios e frustrarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o filósofo deste mundo? Então, se a gente fosse, claro, pegar a frase de São Paulo, interpretar o pé da letra, a gente devia dizer que é bom ser burro, né? Como dizia um padre, que até era amigo nosso, rezou muito tempo a missa antiga para nós, dizia: minha mãe nunca pecou contra a fé porque ela não sabia o que era fé. Ela nunca teve tentação contra a fé, porque ela não sabia o que era fé. São Pedro pecou porque ele foi raciocinar. Então, se a gente pega essa frase assim, claro, vai dizer, bom, então São Paulo é contra qualquer estudo. É claro que não. Que sabedoria São Paulo está dizendo aqui? Evidentemente, ele está dizendo a sabedoria dos pagãos. Ele está condenando a sabedoria grega. Isso não quer dizer que ele condenasse tudo nos gregos, mas existe uma condenação de fato enquanto conjunto, porque era uma sabedoria falsa. Não era uma sabedoria de fato que conduzia a essas verdades. E o Donato, então, para explicar, porque aí tem uma contradição. Opa, mas então se essa sabedoria no conjunto ela está errada, como é que pode existir, então, essa sabedoria primordial que não foi para os gregos, né? E não, que foram os grandes filósofos, né? Então, ele, para explicar isso, o Donato, ele alega que o Espírito Santo não teria, que São Paulo não teria encontrado os verdadeiros filósofos, né? Então, para Donato, o Espírito Santo estava meio distraído e levou os gregos levou o São Paulo a encontrar com gregos que eram gente de nível médio. Mas depois, no século III, depois aí de mais de 200 anos, né, tem dois gregos bons que se convertem, Orígenes e Clemente de Alexandria. Orígenes é conhecido como o pai de todas as heresias, e Clemente de Alexandria é exatamente conhecido por dizer que existia uma gnose cristã, e dá origem para muita gente defender a gnose cristã. Então, vocês estão vendo como a ideia da defesa que o Donato faz dos gregos é muito próxima à ideia que do Olavo e dos perennialistas, tá? Bom, então, eu pego e cito um texto do Donato a respeito disso, tá? Não vou ler o texto aqui inteiro, para não prolongar demais, né? Mas ele disse que a sabedoria não pode ser alcançada pelo raciocínio, que é uma coisa maior que a dos anjos, etc. E
termina dizendo, com uma frase de São João, né, para explicar, então, essa sabedoria que daria esse conhecimento superior, etc. Vocês vejam como tudo está encaixando, né? Não é racional e diz, caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Então, essa sabedoria, ele termina dizendo, é nos transmitida através dele, desse conhecimento, que é dado pela sabedoria, então, é nos transmitido através dele um conhecimento de Deus que não o mostra tal como ele é. Então, esse conhecimento não é um conhecimento que nos diz como é Deus, que é ato puro, que ele é bom, né? Mas que diz, caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Então, é um conhecimento que nos transforma como filhos de Deus. Ah, pode existir outra interpretação. É claro que pode. Outra interpretação sempre pode existir, né? Entretanto, aqui a interpretação vai completamente em linha. Está em linha com todo o pensamento anterior. E a conclusão que é dada é essa. E diz, participantes, portanto, daquelas coisas que só a Deus pertencem. Participante. Então, a graça nos faz participante da vida divina. A graça é uma coisa que não o próprio nome diz, de graça. E a graça, sobretudo, não é dada, não nos é dada com o nosso esforço. Ela exige o nosso conhecimento. Mas a gente não obtém a graça pelo nosso esforço intelectual. Mas ela é dada de graça. E ela não exige o conhecimento. Tanto é que quando a criança é batizada, ela já recebe e ela tem a participação na vida divina. Tá? E ela pode ter mais ou pode ter menos sabedoria, etc. Tá? Então, veja como a coisa é confusa e como desse texto aqui pode-se chegar perfeitamente, ele está coerente com a doutrina perennialista. Esse texto aqui, alguns apresentam como sendo a sabedoria de São Tomás. Vamos ver, podemos estudar isso. O próprio Donato não acaba não esclarecendo isso na resposta que eu queria aí analisar para vocês, né? Mas ele não cita São Tomás. Ele vai citar o Evangelho, ele faz uma interpretação dele do Evangelho, ele vai citar algo de São Vitor, que tem muita coisa poética, mas ele não cita São Tomás e, obviamente, não vai citar também nenhum documento da Igreja, nenhum ensinamento, nenhuma encíclica papal. É claro que aqui também tem uma mistura com o próprio misticismo, né? Na sequência, ele vai citar São João da Cruz. Deixa eu ver se é São João da Cruz, não. Na sequência, ele vai citar um texto longo de São João da Cruz, exatamente. Ah, acertei, hein? É difícil, mas acontece. Mano. Então, vai citar um texto longo de São João da Cruz, uma questão mística que é bastante complexa, né? Mas vai reforçar exatamente essa ideia da participação na vida divina. Ah, mas seria necessário a gente estudar muito mais para chegar a essa conclusão? Sem dúvida, vamos estudar. Se tiver dizendo, não, olha, isso daqui não é bem assim, assado, não tem problema, a gente muda. Mas o fato concreto é que isso daqui tem feito muito mal para as pessoas. Esse daqui é o fato concreto. Tem levado as pessoas a separarem, de fato, a questão moral da questão do conhecimento e da salvação, né? Eu não vejo nenhuma dessas pessoas dizer, olha, fora da igreja não há salvação, e quem estiver fora da igreja vai para o inferno. Não vejo. Tomara que tenha e tomara que fale. Mas não tem. Eu assisti muitos cursos desse instituto chamado Sofia Perennis, alguns mais próximos dessa doutrina do Olavo, outros um pouco mais distantes, mas, de fato, não ouvi ninguém dizendo, olha, gente, conclusão da filosofia perene, fora da Igreja Católica não há salvação. De fato, ninguém falou, tá? Então, eu falo aqui da identificação com a gnose e depois vou dizer exatamente da condenação dos sílabos e do Vaticano I em relação a essas doutrinas, tá?
Então, é isso daqui. Vocês desculpem a introdução muito longa, já tem muita pergunta, Mauro? 3. Tá bom. Mas então eu vou me permitir aqui, o Leandro depois me dá bronca aí com razão, dizendo, eu só foge dos esquemas, etc. Que esquema não é comigo, sabe? Então, eu queria mostrar, eu mandei também para vocês a resposta do Donato. Em primeiro lugar, eu queria deixar aqui notificado que tem uma malandragem, né? A resposta foi espalhada pela internet como mensagem do professor Donato, mas ele não assina, não diz quem que é, quem sabe amanhã ele vai dizer, isso não foi meu. Uma pessoa que frequenta muito próximo à Liga Cristo Rei e ao Centro Dom Bosco, disse que eles mesmos, lá não sei se é verdade, eles mesmos dizem que eles são uma espécie de KGB da internet. Não é KGB que eles punem, prendem as pessoas, ficam batendo, mas que tudo que acontece na internet eles sabem. Talvez a expressão não seja verdadeira, quem me contou até não falava em tom de crítica, falava até em tom de elogio, até disso, que de fato tudo que acontece na internet eles estão por dentro, tá? E a gente vê isso mesmo, a gente é muito hábil em lidar com a internet. Então, a mensagem do Donato foi enviada no dia 11 de julho. Se não fosse do Donato, o Centro Dom Bosco estaria sabendo, então eles deveriam estar informando, olha, está espalhando aí uma notícia falsa, uma divulgação falsa do Donato. Como até agora já esperamos aí quase 20 dias, mais de 20 dias, não, 20 dias, né? 19, 20 dias, e como até agora não apareceu nada, eu atribuo essa mensagem aqui como sendo verdadeira. Então, vem a resposta, que eu também mandei para vocês, aí, né? E aí ele diz que a Fundação Monfort acaba de entregar aos parlamentares católicos recém-eleitos uma carta pedindo que condenem publicamente o perennialismo e a obra Educação segundo a Filosofia Perene. Então, primeiro, não tem Fundação Monfort, não foi uma carta entregue aos parlamentares, isso daqui é secundário, mas só para dizer, mas de fato o que a gente pede é a condenação da filosofia perene e aquilo que tem no livro do Donato, isso. E aí ele diz, recomendo que não se polemize, nem se responde à carta. Quer dizer, ele então já diz para todo mundo, não responda. Né? Então, é uma resposta para que não responda. Esse devia ser o título da carta. Respondendo sem responder. Mas aí ele começa a responder, né? Argumentação da segunda metade da carta da Fundação Monfort para dizer o mínimo claramente equivocada. Então, absurda, acabará por si mesmo desqualificando seus próprios autores e a obra que estão empreendendo. Então, aqui, eu não sei se da segunda metade da carta ele quer dizer do perennialismo dele, Donato, ou se ele incluiu a crítica que eu faço ao perennialismo enquanto perennialismo. Então, porque a carta começa falando do perennialismo, fala do Olavo e depois aplica essas ideias ao trabalho dele. Podia ser que eu tivesse errado essa aplicação. Claro, a pessoa poderia dizer, não, você está certo em relação à filosofia perene, mas a aplicação que você fez nesse ponto está errada. Bom, as respostas simplesmente criariam uma polêmica que traria alguma aparência de racionalidade. Engraçado, né? Porque se tem uma polêmica, algo é muito irracional, a gente prova que então é muito fácil provar que é racional, mas a polêmica não dá prova de racionalidade. Pelo contrário, né? Muitas vezes a polêmica dá sinal de irracionalidade. Toda a discussão, ela acaba mostrando, às vezes, mais o irracional, né? Enfim, e algo que, infelizmente, acabará por destruir muito do que realmente havia de bom para a igreja na obra do fundador da Monfort. Ele vai colocar na obra do professor Orlando Fedeli, né? Então, ele lamenta que a obra do professor vai ser destruída. Que pena, né? Mas ele esquece de dizer qual era a obra do professor. Exatamente a condenação da gnose. Então, ele é a favor da condenação da gnose? A condenação da TFP como gnóstica. E a divulgação da missa antiga e a condenação do Vaticano II e da missa nova. Coisas todas que ele é favorável. Por que ele não coloca, então, aqui isso? Ele vai colocando, então, a obra do fundador. O que ele quer? De modo malandro e sem vergonha, aqui é indubitável, é de modo malandro e sem vergonha, ele procura atrair aqueles que são simpáticos ao professor, dizendo, olha, eu gosto do professor, já que o professor morreu e agora não fala mais, né? Então ele pode se mostrar simpático à obra do professor, sem dizer,
Aqui é uma frase malandra e sem vergonha, sem a menor sombra de dúvida. A carta começa com um autoelogio à própria Fundação Monfort, um extrato propriamente de um autoelogio, mas a deputada não nos conhece, acho, pelo menos eu, né? E por isso fiz uma apresentação do nosso trabalho, para ver que importância nós temos. Acho que é uma coisa mais ou menos natural, a primeira vez que a gente entra em contato com a deputada, que evidentemente é muito mais importante do que a Monfort, pelo cargo que ela ocupa. Que ocupa quase metade do texto, não é bem verdade, e termina com uma adaptação do lema do presidente Bolsonaro. Deus acima de todos, a Igreja Católica acima de tudo. Não é uma adaptação, é uma crítica. É uma crítica ao lema do Bolsonaro, porque ele coloca o Brasil acima de todos. O Brasil acima de todos, não. O Brasil acima de tudo, não. A Deus acima de todos. E se for para a gente colocar alguma coisa acima de tudo, é a Igreja Católica. Então a pergunta que eu faço é: o Donato concorda que o Brasil está acima da Igreja Católica? Ou seja, naquelas questões que são as questões mistas, família, educação, etc., a Igreja Católica deveria ficar subordinada ao Estado? Em princípio, eles dizem que não. Mas então eles têm que condenar o lema, né? E eles dizem a Igreja enquanto instituição. Mas e onde é lá no Oriente, hein? Tem lá os maometanos, etc. Quem teria direito à educação? A Igreja Católica ou os maometanos, hein? É claro que talvez seja na prática impossível, mas o direito de quem seria? Não é da Igreja? O direito da Igreja sobre as almas não é universal? A Igreja não tem o direito de ensinar e de pregar? A frase de Nosso Senhor Jesus Cristo, e de ensinar, não obriga a todos aqueles que puderem a fazer com que a Igreja ensine acima do Estado, e, obviamente, acima de todas as outras religiões? Bom, e aí ele vem com um resumo da carta que eu não vou ler. E, aliás, é um estilo bem pliniano, né? O Plínio fazia muito isso quando respondia. Ele, para as pessoas não precisarem ler aquilo que foi feito, ele apresentava um resumo. No resumo, ele colocava algumas distorções e aí respondia o resumo. Bem feito, né? Olha, o fulano me acusou disso. Então, vou responder agora que não é isso, tá? Então, ele faz algumas coisas aqui e depois vai concluir, faz um resumo, e aí eu digo que ele não inclui no resumo, né? Então, ele diz: ao contrário do que afirma a carta, a filosofia perene a que se refere o livro Educação Segundo a Filosofia Perene não é a doutrina dos autores supramencionados. Então, quem são os autores supramencionados? Ele diz que é o Titus Burckhardt, não sei direito como é que fala, Wolfgang Smith, Martin Lintz, Jean-Louis Michon, Marcos Paulus, Ron Schmidt, Ron Senat e Jean Borella, René Guénon, Amanda Comarassuani e Fritjof Schwann. Não está o Olavo. Toda a carta foi feita por causa do Olavo, é claro. Mas o Olavo ele não pôs. No resumo, ele esqueceu a parte do Olavo. Ele esqueceu que eu peguei os princípios da filosofia perene, que o que me interessa é aplicar a doutrina do Olavo. Qual é a importância do Schwann no Brasil? Nenhuma. O próprio Olavo, no artigo, diz que ninguém leu essa turma, que é muito pouco lido no Brasil, né? Então, essa turma, o Donato, então, esconde esse pessoal. Fala, não, olha, o Olavo, ele não põe, tá? E ele diz, ao contrário, então, não é... A introdução do livro afirma já em sua primeira página que entende-se por filosofia perene aquela filosofia que tem como seus representantes mais conhecidos Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Não se tratam de hereges. Então, está aqui o livro, está aqui o livro, acho que sai direito, né, para você, eu aqui vejo, né, o contrário. Está aqui o livro, então, logo, não é na primeira, na página 7, mas serve. Então, diz, tem como seus representantes mais conhecidos, está igualzinho até agora, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E empatou. Só que aqui no livro ele continua. Embora a ela pertençam, de fato, a maioria dos filósofos gregos, patrísticos e medievais, além de uma multidão de outros pensadores posteriores e mesmo os contemporâneos. Quem é a multidão de outros pensadores posteriores e mesmo os contemporâneos? Quem são? Ele precisa dizer.
é, por exemplo, a fenomenologia, que é muito parecida com tudo isso? Ele precisa dizer quem são os outros pensadores. Não tem. E uma tese de doutorado, de mestrado, de doutorado, que diz a educação segundo a filosofia perene, não define o que é a filosofia perene. Só diz que é a filosofia dessas pessoas aqui, desses santos. Mas não define. Um erro crasso metodológico, tá? Porque se vai fazer a educação segundo a filosofia perene, precisaria, a primeira coisa, deixar muito claro o que é a filosofia perene, do ponto de vista conceitual. Mas, na realidade, o que ele vai mostrar como filosofia perene é a filosofia dos gregos. Vai citar os egípcios, de passagem, aquele é mais modesto do que nas aulas, mas não define o que é, como se conceitua a filosofia perene. Isso ele não diz. E não cita nenhum papa aqui. Então ele diz, neste sentido, a filosofia perene é a própria filosofia cristã. Neste sentido, porque tem outro sentido, que a igreja tem recomendado, através dos últimos séculos, que fosse ensinada nos seminários, nas escolas católicas, em todo o orbe. E é exatamente desta que é mencionado no livro trata. Então, mas qual é por que a filosofia perene? Só por causa do nome. Mas também a filosofia perene é mais utilizada pelos hereges do que pelos papas. E aí vem os documentos da igreja, aonde ele cita a filosofia perene, que não tem nada a ver com o que está no livro. Aqui a filosofia perene, eles vão identificar que são os princípios que a igreja sempre defendeu. Ele fala muito dos gregos, falou aqui, fala dos outros filósofos, mas não diz no livro dele, tem várias citações. Onde está no livro dele essas citações aqui, mostrando que a filosofia dele é igual a essa que os papas estão defendendo. Aliás, quando ele passa para o lado místico, é claro que os papas não ensinariam o misticismo nas encíclicas, eles ensinam a doutrina católica. Né? Então ele vai dizer, eu avisei no meu livro que eu ia passar para um lado teológico, então não tenha por isso que eu não citei os papas. Tá bom, mas agora ele cita como prova de que a filosofia perene dele é a filosofia dos papas, tá certo? Bom, não sei se ficou claro, eu acho que acabou sendo um outro resumo da aula, citando outros pontos. Foi um resumo que acabou sendo outra aula, 1h e pouco aí, e agora vamos ver se eu consigo responder as perguntas, as observações aí de vocês, tá bom? Alberto, Luiz Alexandre Lima Valdivino pergunta se você conhece um autor citado por Olavo chamado Michael Diamond, eu acho. Olha, já ouvi falar, você lembra desse ou não? Eu já ouvi falar, acho que quem falou para mim desse Michael Diamond foi o Bruno, mas eu não tô muito certo, não. Se você me disser o que ele aborda aí, quem foi que perguntou mesmo? O Luiz Alexandre. Se você me disser quem que ele aborda, eu talvez me lembre, mas não conheço muito, não, dele, né? Na realidade, eles também têm uma coisa que também fazem os modernistas, né? Tem uma série de autores em lugares diferentes e eles vão se citando como sendo gente importante, né? Então, um cita outro. O Donato ninguém cita, tá? O Donato é tido como uma grande santidade, que nem diz aí na revista Verbo. Tem no site um artigo da Heloísa que coloca os posts do Olavo elogiando o Donato, tá? Mas então eles vão se citando, um cita o outro, fala, como eu sou importante, fui citado por aquele, e aquele cita o outro, e assim sucessivamente, né? E os modernistas vão fazendo muito isso, enquanto parece que a Montfort está absolutamente sozinha, ninguém apoia, etc. Algumas dessas pessoas gostam muito de conversar em particular, né? Não gostam de falar em público, não vamos discutir os assuntos em público. Porque na hora que tiver que responder isso daqui em público e dizer, não, tá errado, tem que dar interpretação. Olha, para mim, sabedoria é isso. Deixar claro, a discussão ajuda a deixar as ideias claras. E aí a gente pode até dizer, de fato, se é esse ponto, se é nesse sentido, tá certo. A minha interpretação estaria errada. Ou dizer, bom, se a sua interpretação é essa, agora se caiu em tal erro.
os hereges, eles gostam de usar as palavras dúbias e não gostam de esclarecer, tá? Então, em resumo, não conheço. Manda um pouquinho aí o que você sabe dele, que talvez a gente veja. O Claudemir fala sobre o seu artigo, né, nas garras da Esfinge. E ele fala do dilema, né, que você parece colocar o Olavo sobre o esoterismo e o cristianismo, né, porque o Olavo liga o esoterismo à salvação. Mas o cristianismo não permite isso. Parece que o esoterismo ele tenta um pouco solucionar, na aula dele sobre o esoterismo, ele tenta um pouco solucionar esse dilema que ele foi colocado. O que você... Bom, eu não assisti essa aula dele, tá? Eu fiquei sabendo dessa aula dele essa semana. Até uma pessoa que citou dizia que ele explicava esse trabalho aí das garras na esfinge. Imaginem se ele explicou por causa do meu artigo, que honra, hein? Seria atingir os píncaros da fama. O homem aí que determina a nomeação de ministros, ele respondeu um artigo meu, realmente seria muita honra. Mas, enfim, então, eu fiquei sabendo dessa aula aí, vou ver se eu consigo um tempinho para assistir. Na live de ontem, que era a live de encerramento do primeiro curso, teve uma pessoa que disse que assistiu e que disse que, na verdade, era a repetição da tese do artigo, né? De que a Igreja Católica tem um problema, que Cristo ensinou tudo às claras. A Igreja Católica condenou o comunismo, então a Igreja Católica não teria o esoterismo. E como é que vai resolver esse problema, né? No artigo aqui dele, ele acaba terminando aqui o artigo, deixa eu ver se eu pego aqui, ele acaba encerrando, muitos cristãos, católicos ou não, sentiram-se tão indignados ante os ensinamentos de René Guénon que fizeram várias tentativas de refutá-los e até achincalhá-lo. Essas tentativas só provaram a superioridade intelectual do adversário e caíram no ridículo e no esquecimento. Então, no debate, segundo Olavo, o René Guénon ganhou dos cristãos. Sob esse aspecto, os discípulos de Guénon não estavam totalmente errados ao considerá-lo insuperável, a bússola infalível, dizia Michael Vincent. Opa! Então, não estavam totalmente errados de considerá-lo insuperável. Sobre que aspecto? Sobre o aspecto da discussão com os cristãos. Né? Porque alguém já vai dizer, então ele não disse que não estava totalmente errado, então que é o erro? Não estava totalmente errado nesse aspecto. Qual é o aspecto? Que ele debateu e ganhou dos cristãos. E por isso, podiam dizer que ele era a bússola infalível, como o Dr. Plínio. Mas Guénon não precisa ser combatido nem vencido. Então, está aqui a tese do Olavo, como é que a gente responde ao Guénon? Não precisa ser combatido nem vencido. Ao adotar o pseudônimo de Esfinge, que nas garras da Esfinge é nas garras do Guénon, nos seus primeiros escritos, ele sabia que aqueles que não decifrassem a sua mensagem seriam engolidos e reduzidos à obediência. Que nem fazia a Esfinge lá com os gregos, né? Decifra-me o que devorando. Certo? Então, aqueles que esperneiam entre gritos de revolta não deixam de se prestar-lhe obediência, a contragosto ou mesmo inconscientemente. Então, quem discorda do Guénon e se revolta contra ele, acaba aceitando ser obediência a ele. Uma vez decifrada, porém, então, uma vez entendido o que ele quer, e não sendo combatido nem vencido, a esfinge não tem remédio, senão soltar gentilmente a presa, que sairá de suas garras, não somente livre, mas fortalecida. Então, quando a gente entende e concorda com o Guénon, ele é obrigado a nos dar razão. Uma gagueira. Claro, se eu dei razão para ele, eu venci, né? Então, é um absurdo. Mas por quê? Onde está a gagueira? Se eu aceito a doutrina do Guénon, eu vou ver também no catolicismo uma religião perene, e aí eu vou ver, então, também
que o catolicismo deveria ter um esoterismo. E como é que é a resposta dele aqui para o esoterismo? Seriam os sacramentos. Os sacramentos, apesar de públicos, seriam um rito iniciático, e aí ele cita João Paulo II. Claro que aí a palavra iniciático tem um sentido duplo, tá? Agora, todo o pessoal amigo do Olavo tem ritos que ele leva de iniciação, e ele mesmo tem textos dizendo que ele atingiu um nível mais elevado, né? E esses ritos de iniciação não são para todo mundo. O Mauro e eu não estamos incluídos nesses ritos de iniciação. Pelo menos eu. O Mauro, depois vocês perguntam para ele se ele está nos ritos de iniciação. Tá certo? Então, de fato, o que ele defende são ritos iniciáticos. Como aplicar isso na Igreja Católica seria a dificuldade que ele tenta resolver. Tá? Acho que está respondido. Jean Bastard fala que fala que a filosofia perene condena a lógica. Mas quais são os motivos que o senhor chegou a essa conclusão? Né? E quem é que condena? É o Olavo, ou é o Donato, ou são todos eles? Então, eu não lembro exatamente a frase, né, que estaria aí. Então, talvez precisasse precisar um pouco, né? Então, eles dizem que no primeiro momento deve existir uma força, deve existir um esforço da razão para se atingir verdades metafísicas, né? E, nesse sentido, então, isso seria obtido através da lógica e através do raciocínio, né? Então, o Donato diz que todo o trabalho deve ser feito de extrair da realidade princípios metafísicos, que depois poderiam ser aplicados a toda a realidade. Mas não esses princípios metafísicos, a gente não compreende para aplicá-los à realidade. A gente faz para ter uma grande compreensão. Ele tem aqui no livro uma espécie de condenação, eu precisaria depois de achar, mas uma espécie de condenação de que as coisas devem ser aplicadas, né, à realidade, né? Tá? Bom, eu não vou achar assim de repente, né? Mas então teria que a aplicação é uma coisa completamente secundária. O importante é ter essa ideia e ter esses primeiros princípios. O que depois não tem muita lógica é quando vai se chegar a esse conhecimento sobre a natureza, a esse conhecimento que estaria acima da natureza. Essa passagem se daria de uma forma mística, onde a pessoa, através dos ritos esotéricos de cada religião, elas chegariam a essa iluminação, tá? Então, aqui tem a passagem do Olavo que fala isso, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó, para ver a parte anterior que eu disse, né? Chegará um momento, então ele está citando o Guénon, chegará um momento em que cada um, sozinho, privado de todo o contato material que possa ajudá-lo em sua resistência interior, terá de encontrar em si mesmo, e só nele mesmo, o meio de aderir firmemente, pelo centro de sua existência, ao Senhor de toda a verdade. Então, a lógica serviria para fazer com que a gente ficasse pensando cada vez mais estratosfericamente, e aí se descolasse completamente da realidade, né? Então, aí ele vai citar aqui. Então, quando ele fala depois do rito iniciático, né? E diz que alguns chegam à existência, que chegam até a transfigurá-los na realidade do último Deus, ele diz: é bom não falar muito dessas coisas perante o público em geral, que pode escandalizar-se antes da decifração de um mistério que deve permanecer opaco
para sua própria proteção espiritual. É bem conhecida a história do Sufi Mansur al-Hajjaj, que após ter chegado à última realização espiritual, saiu gritando Anar al-Haq, eu sou a verdade, e foi decapitado pelas autoridades esotéricas. Então os árabes falaram, como? Esse fulano está se proclamando Deus, e cortaram a cabeça dele. Al-Haq não quer dizer somente a verdade, no sentido genérico e abstrato. É um dos 99 nomes de Deus impressos no Corão, de modo que a declaração de Al-Hajjaj equivalia literalmente a eu sou Deus. Do ponto de vista da ortodoxia esotérica, isso resultava em negar o princípio corânico da unicidade de Deus, constituindo um crime que devia ser castigado com a morte. Mais tarde, os juristas islâmicos admitiram que afirmações proferidas por sufis em estado de arrebatamento místico escapavam à alçada da justiça comum e deveriam ser aceitas como mistérios indecifráveis. Então, quando a pessoa chega nesse segundo estado, né, que depois de ter pensado muito, ter meditado, e depois de ter passado pelos ritos esotéricos, ela então fica acima de todas as verdades, e a gente já não entende mais o que ela faz, porque ela atingiu esse estado da divindade. Que é mais ou menos a mesma relação que a gente tem com Deus, né? Amanhã, suponho que amanhã um ladrão me roubasse tudo, todo o dinheiro que eu tenho. Eu ia ficar uma fera com o ladrão, se eu pudesse eu mandava ele para a cadeia, faria coisas contra ele, né? Mas isso podia acontecer com Deus, né? Amanhã Deus podia me dar uma doença e eu perder tudo que eu tenho. E eu não me revoltaria contra Deus. Você vê que exatamente o fato que fez o ladrão, e a ação do ladrão e a ação de Deus são exatamente a mesma. Por que com o ladrão eu me revolto e com Deus eu não me revolto, né? O ladrão vai dizer, não, mas se Deus te tirasse tudo, você não ia reclamar? Por que você está reclamando comigo? Você não vê que é vontade de Deus você perder tudo? Por quê? A ação de Deus é a ação de Deus. A gente não entende e aceita. Mas a ação dos homens está subordinada à lei. Um homem, então, que fique Deus, ele ficaria na condição de que faz as ações e a gente não poderia reprimi-lo e não poderia alegar a lógica nem a lei para condená-lo. Tá bom? O Claudemir pergunta sobre o ministro do Itamaraty, o Ernesto Araújo, se ele seria um perennialista também. Então, eu não conheço a doutrina dele, eu diria que sim, né? Ele está ligado a toda a direita, grande amigo de toda a direita lá. Todos os assessores do Trump tinham toda essa linha, ele é muito ligado aos americanos, eu não quero dizer que com isso o Brasil não devia ser ligado aos americanos, né? Mas não devia ser ligado a essa doutrina errada. E agora está anunciado que ele vai participar lá a palestra lá, o encontro, como é que chama, meu Deus do céu, da Liga Cristo Rei, né? O curso, né? Que a Liga Cristo Rei vai... O congresso, né? Demorou para ser a palavra. O congresso que a Liga Cristo Rei vai promover. Me mandaram algumas frases desse ministro, tá? E realmente pareciam ser frases, assim, bem estranhas e bem ligadas a todos esses princípios. Quem mandou foi lá o nosso amigo Éder, de Campo Grande, que viu isso e enviou para nós. Agora, uma pessoa muito próxima a mim me perguntou por que quando atacava um fulano que trabalha lá na Discovery Channel e faz um filme onde ele defende as ideias perennialistas e tem milhões de visualizações. Porque não adianta nada, né? Todos esses fulanos são propagadores. O que a gente precisa atacar é aqueles que estão difundindo a doutrina. Pegando esses, pegou todo mundo, né? Então, se tem um formigueiro e tem lá 50 buracos, não adianta a gente ficar matando as formigas saindo de 50 buracos. De alguma maneira, a gente tem que chegar até o formigueiro e destruir, até o coração lá do formigueiro, até a rainha, e destruir ela, né? E aí é que a gente consegue. Na hora que se atinge lá o interior, lá, se cutuca aquilo, sai formiga por todo lado correndo. Tá bom? Tem aqui a frase dele.
Ah, e o Mauro já achou aí. Que eu tinha mandado para o senhor também. Ah, o Mauro também achou. Ah, o Mauro também. Diz aí, Mauro, a frase dele. A verdade liberta, mas para chegar à verdade é preciso conhecê-la. E não se trata aqui de um conhecimento racional, pois a verdade não pode ser ensinada. A verdade, nesse sentido profundo, não pode ser ensinada por dedução analítica. Gnosis é o conhecimento no sentido de uma experiência mais íntima. A verdade é essencial, mas não pode ser ensinada nem aprendida. Então, vocês estão vendo aqui que ele utiliza a palavra verdade no sentido duplo, né? Se alguém disser para ele, para começar, parece uma contradição, porque se a verdade não pode ser ensinada, por que ele escreveu isso daqui? Mas ele vai dizer, você é trouxa. Eu não estou falando dessa verdade racional, tá vendo? Ele está falando dessa verdade que nos transforma e que nos vai mudar. Aonde o texto do Donato encaixa perfeitamente, né? Essa verdade que vai nos transformar e que nos vai fazer filhos de Deus. Foi o discurso de posse. Discurso de posse, tá vendo? Não lembro tudo, né? Na realidade, não lembro quase nada. Mas todo esse pessoal tá nessa. É aluno, nessa ele parece linha. que é aluno do Olavo. Do Olavo, ele né? Se declara. O Olavo fala que um dos dois que ele colocou no poder foi ele. Aquele que era ministro da Educação que puseram para fora, né? Não, o ministro da Educação ainda está. Não, mas tiraram. Ah, sim. Não era aquele? Isso, exatamente. Aquele ministro da Educação. Depois colocaram o banqueiro lá como ministro lá, né? Mas a frase é tremenda, hein? É muito perennialista a frase dele. Né? Muito com essa ideia de que a verdade transforma e nos leva até um conhecimento superior, né? A Carol, ela pede que o senhor pode esclarecer melhor, como você já falou, né? No livro ele não define mais a filosofia perene, mas fora do livro existe uma definição sobre a filosofia perene, pelo menos uma tentativa de definir. Existe, quer dizer, todas essas citações que eu coloquei, né? Então, aqui, por exemplo, né? Eu repito aqui no trabalho, né? O termo filosofia perene tem estado em vigor, vamos lá. Cadê aqui? Então, falam de a filosofia perene seria a verdade verdade absoluta e presença infinita, né? É a sabedoria perene que permanece. O que então seria a filosofia perene? É a sabedoria que permanece como fonte transcendente. Fonte transcendente quer dizer que está acima, mas está acima não em matéria de qualidade apenas. É que ela compõe tudo aquilo com um nível melhor. Então, eu podia dizer que a ideia de escola transcende a todas as escolas concretas. Quer dizer, ela está acima, ela engloba todas as escolas concretas sem ser nenhuma delas. Então, a filosofia perene é uma ideia que transcende a todas as religiões. Então, ela inclui a ideia de todas as religiões, não sendo nenhuma dessas religiões. Está acima. Tá? Ela está acima, mas não como qualidade, né? Não seria uma ideia errada dizer que eles apresentam a filosofia perene como a religião principal, a melhor de todas, é uma religião que está acima de todas. Não tem isso, né, Carol? Se você procurar, você é perennialista? Sou. Onde que é a igreja perene? Ele vai morrer de dar risada. Não existe uma religião como se fosse melhor que todas as outras. A Igreja Católica não transcende as outras religiões. Então, não é que ela engloba a ideia de todas elas e está num nível acima. Não, a Igreja Católica ela é única, ela não transcende a religião. Ela é a única que salva. Então, você poderia dizer, nesse sentido, que ela é a melhor religião, porque é, de fato, a religião que nos une a Deus. Se bem que não teria uma escala de melhor, um pouquinho menos, né? A religião católica salva, as outras não. Isso é que interessa, então. Mas a religião católica não transcende
as outras religiões, tá? Então, a filosofia perene seria uma filosofia que transcende as outras filosofias. Ela também englobaria uma moral que inclui as outras morais, mas transcende a todas elas, né? E também ela transcende a filosofia, que estaria acima de todas elas. Isso aqui parece um pouco a fenomenologia. Precisaria estudar um pouco mais, etc., né? Aqui numa conversa, num bate-papo, a gente fala, né? Porque a fenomenologia vai dizer isso. O que é um objeto? Um objeto é aquilo que sobra quando você faz a visão de todo mundo. Então, pega esse quadro que está aqui atrás de nós. O que seria este quadro que está atrás de nós? Todos nós veríamos esse quadro, tiraríamos tudo aquilo que ele tem de material, né? Eles têm um termo próprio para chamar isso, agora esqueci, né? Mas é colocar entre parênteses, e o Mauro, eu, todo mundo que está assistindo, a humanidade inteira, na hora que a gente tivesse a ideia do que seria esse quadro, então isso seria esse quadro. Então, a ideia de quadro transcenderia a todos os quadros e seria aquilo que sobra, que é comum a tudo. Então, eles dizem que não é subjetivismo, porque dá a ideia de um objeto. O objeto existe, mas é um subjetivismo, porque depende de todas as pessoas. Assim seria a religião. O que é a verdadeira religião? A gente pegaria a visão que todo mundo tem das religiões, tiraria o que é comum e aí teria a religião perene, ou seja, aquela é perene porque ela sempre existiu e sempre existirá, tá? Esse filme que eu comentei aí, que tem no Discovery Channel, o fulano faz isso, né? Ele pergunta, será que Deus existe? Vamos ver se Deus existe ou não. Vamos ver como é que os católicos consideram Deus, como é que os hinduístas consideram Deus, os budistas, os maometanos. Aí ele vai vendo, então, será que Deus, então, não seria uma força suprema, uma coisa assim, uma verdade, não sei o quê? Depois, o fim do mundo. Como é que as tuas religiões veem o fim do mundo? Então, como é que vai ser o fim do mundo? Não seria uma coisa assim, uma coisa assada, tá? Bom, acho que está respondido. Carol, se não ficou muito claro, você vai dizendo aí, tá? Tem um problema técnico aqui, está carregando o celular? Tá carregando. Outra pergunta que fazem é sobre da relação com o Centro Dom Bosco, né? Qual a relação seria do Donato com o Centro Dom Bosco? E se o padre Paulo Ricardo também e o Nogueira estão envolvidos nessa mesma relação? E também sobre a Liga Cristo Rei. Sim. Bom, então, essa é uma pergunta muito boa, que se alguém souber responder, manda para a gente. Manda para a gente. Porque exatamente... Não, dá licença aqui, tem que fazer assim, porque esse negócio está quebrado. Tem que deixar ele assim. Bom, então, essa é uma grande... Eu conversei com uma pessoa que está muito entrosada na Liga Cristo Rei recentemente, que me falou que o Donato tem pouca influência no Centro Dom Bosco. Realmente não me parece, né? O prestígio do Donato é muito grande, né? Tanto é que quando eu lancei o artigo, levei bordoada de todo lado. Mas quando a gente entra numa briga, dizia o professor Orlando, repetindo um ditado francês, precisa ter duas coisas: precisa ter vontade de bater e coragem de apanhar. Então, graças a Deus, amor forte é isso. Vontade de bater não nos falta, naqueles que estão contra Deus e contra a igreja, e coragem de apanhar também. A gente já levou tanta burdoada que uma mais, uma menos, não vai fazer tanta diferença. Bom, mas então diz que o Donato não tinha tanta influência. Não parece, né? Ele fica por trás e ele se diz que quer ficar por trás, tá? Nesses vídeos que tem de Sofia, eles quase não citam o Donato. O padre Paulo Ricardo dá uma aula a respeito desse livro aqui. São uma aula que acho que é um dia inteiro, dá 8, 9 horas, acho que 2 dias. Olha, uma enormidade, são 8 horas, dá umas 10, 12 horas de aula. E ele não cita o nome do Donato, ou cita uma vez, tá? Então, e tem outros que deram aulas nesse Sofia Perenes,
E um ou outro que acaba falando, não, eu sigo o que o Donato diz no Filosofia Pereira, tá? Então, parece clara a influência do Donato. Quem era do Centro Dom Bosco e dos centros ligados, e que foram fazer a Liga Cristo Rei, então eles fundam o Centro Dom Bosco em todo lugar. A primeira coisa que eles vão, chegam lá para alguém que tem alguma influência e diz, olha, você não quer fundar aqui um centro, fica ligado a gente, etc. E aí tem um prestígio, tem muita relação, e os católicos tradicionalistas, que estão muito abandonados, veem um movimento de um certo prestígio e acabam se aproximando dele, né? Então, a impressão que eu tenho é que ele tem uma influência enorme nesse centro. E o pessoal lá de Maringá me disse que se falava que frequentaram, acho que lá é centro de São Roberto do Bilar, qualquer coisa assim, eles vão mudando um pouco o nome do santo, se falava muito do Donato e se colocava o Donato muito em evidência. Ele veio dar aulas em São Paulo, se diz que o padre Paulo Ricardo tinha aulas privadas com ele. No começo eu duvidei, mas depois ele foi dar o livro do Donato. Se não foi em público, foi privado. Acho que é um pouco secundário se era público ou se era privado, mas ele daria essa aula. Então, a influência do Donato, ao que tudo indica, dentro do Centro Dom Bosco, é muito grande. Agora, ele procura se esconder, né? Diz que as multinacionais vão atrás dele, o que é uma pura ilusão, né? Se a maçonaria quiser matar alguém, o jeito é morrer. Outra solução, a não ser que Deus proteja a gente. Eu até tenho brincado que quando o Nosso Senhor diz não há nada oculto que não venha a ser revelado, ele profetizou o aparecimento do Google, né? Então, uma pessoa estava discutindo com a Lúcia, minha esposa, e dizia, não, o Donato tem que estar escondido, porque senão foi que escondendo nada, quer ver? Pois lá no Antônio Donato apareceu a foto dele lá no Google, né? Mas, então, a influência, o que tudo indica, é enorme, mas eu não tenho os estatutos, não tenho nada disso. Aliás, é outra característica desse tipo de grupo, né? A TFP também era assim, tinha a TFP pelo mundo inteiro e oficialmente o Dr. Plínio não era presidente de nenhuma delas, mas de fato ele mandava em todas. E a Liga Cristo Rei seria a união de todos esses grupos aqui, e o grande evento deles é um congresso lá que eles fazem no Rio de Janeiro, que eu já comentei. Também pergunta aqui, mandaram uma pergunta sobre o envolvimento dos filhos do Olavo, né? Parece que você tinha comentado no módulo anterior, se você pudesse comentar também do papel dos filhos do Olavo. Então, os filhos do Olavo acabam tendo um papel muito mais de divulgação e muito mais de radicalização, né? Então, os filhos do Olavo, eles defendem, por exemplo, a tarô, defendem o horóscopo, e agora, hoje mesmo, uma pessoa estava me mostrando uma editora que um dos filhos do Olavo lançou, né? No qual a finalidade dessa editora é difundir o islamismo no Brasil, né? Porque o islamismo, sim, que é a religião do futuro. Os filhos do Olavo dizem que os padres são todos uns imbecis, são todos covardes, e que os seminários não servem para coisa nenhuma. Então alguém até me sugeriu, não, ataca os filhos do Olavo. Para quê? Claro que eu gostaria de atacar eles, e quando surge uma oportunidade é que eu ataco. Mas principalmente atacar o Olavo. Os filhos do Olavo acabam fazendo com que o Olavo apareça como moderado. Enquanto, sim, aqueles lá são os loucos. Mas o Olavo não tem a posição dos filhos dele. Tá? Quanto às questões familiares, eu não comento lá os problemas que surgiram na internet, etc. Não quero nem saber em relação ao Olavo de Carvalho. Isso vale a pena só para as pessoas que citam, para dizer que ele não é o santo que ele se diz, né? Que ele atingiu já um nível superior, né? Os filhos do Olavo, por exemplo, tiveram lá em Paranavaí, um deles, eu não lembro quem, o Leandrão, se quiser colocar o nome aí, né? Mas foram lá convidados. Tales, né? Tales, né? Foi lá convidado para... Aliás, o filho do Olavo foi convidado, e aí ele recomendou esse Tales, que foi criar, então, um núcleo maometano lá em Paranavaí.
Aí, quando me contaram isso, eu fui dar uma aula contra os maometanos, ameaçar a gente de morte, ligaram para o bispo, dizendo que a gente não podia dar aquela aula, a gente ia dar aula na própria catedral, então acabei não dando a aula da forma como tinha planejado, de outra forma lá, sobre a questão dos maometanos, né? Então, os Filhos do Olavo é a primeira versão do Olavo. Está correndo aí uma versão de que depois da discussão com o professor Orlando, onde ele mostra essa questão da gnose, o Olavo teria entrado em depressão e teria, então, se convertido, né? E teria adotado uma meia gnose. Eu falei, olha, mas se isso for assim é pior, porque agora ficou mais escondido, né? Quando o professor revelou o erro dele, ao invés dele ter humildade, voltar atrás e abandonar essas teses, ele resolveu esconder mais, né? Mas não acho que seja isso, não. Acho que isso daqui é tudo coisa feita por gente que quer aderir ao Olavo e não quer criticar o professor. Agora, esses que dizem tem que mostrar qual era o texto antigo do Olavo de Carvalho e qual é o texto novo e mostrar como é que ele teria a influência do professor nessa mudança. Senão, fica uma coisa aí simplesmente gratuita e sem prova, tá? Outra coisa que pergunta aqui, o Danilo vai perguntar o perennialismo fala que a verdade não pode ser conhecida pela razão, mas como é que então que eles vão provar, demonstrar que essa verdade se estende a todas as outras religiões, ou seja, que... Não, então, o que eles vão dizer é que existe uma verdade comum a todas essas religiões, tá? Então, isso que eu falei, essa primeira parte é uma parte lógica do perennialismo, até por isso que eu quis frisar a afirmação quando eu falei que alguém disse que eu afirmei que era ilógico, eu falei que isso daqui precisaria ser um pouco melhor explicado. Então, eles, através de estudo e, sobretudo, através de um exame das doutrinas religiosas, eles vão chegar ao ponto de que existiria uma verdade comum. Então, isso, inclusive, o Olavo vai dizer que a diferença entre o perennialismo e o RI lá, que é a Igreja Universal lá de todas as religiões, tá? Então, a URI afirmaria isso da maneira mais louca e querendo fazer uma fusão de todas as religiões. Os perennialistas, estudando as religiões, estudando as verdades, eles acabariam mostrando que existe alguma coisa comum entre elas, tá? Isso estaria lá no livro de 400 páginas, lá, que eu também não li. Eu precisaria ler para ver exatamente o que ele achou de comum em todas as religiões. Deve ser extremamente interessante. Bom, então, mas isso seria o de comum, tá? Então, isso mostraria que existiria uma filosofia perene. O conhecimento depois que é dado na hora que existe um esforço e na hora que existe esses ritos esotéricos, aí não seria mais esse conhecimento lógico, mas passaria a ser um conhecimento místico e mágico, que nos transformaria. Então, teriam duas etapas. Uma primeira etapa, a pessoa acreditando nessas verdades, mesmo dentro da sua religião. Então, eu, católico, por exemplo, eu acredito na missa antiga. Eu gosto da missa antiga. Eles vão dizer, muito bom. Eu estou acreditando nessas verdades perenes, nesse tradicionalismo. E a isso eu cheguei pela razão. Eu vi que a Igreja Católica, estudei lá, puxa, a missa antiga é a missa dos primeiros cristãos, é ela que mantém a tradição católica, é ela que mantém os principais fatos da Igreja Católica. Então, eu compreendi isso e aí eu vou praticar essa minha religião, porque eu estou acreditando, em última análise, nessas verdades perenes e nessa filosofia, tá? Mas, como eu disse, não vou na igreja perene. Eu não vou chegar e vou entrar vai ter lá uma igreja perene. Tá certo? Então, numa segunda etapa,
chegando num nível superior, eu poderia, então, atingir uma verdade mística, que eu não sei explicar mais e que não seria mais racional, tá certo? Então, nessa fase, então, eu teria não seria mais um conhecimento racional, tá? É mais ou menos o que diz aqui o Donato, né? Quando ele afirma, não, a sabedoria não pode, por isso mesmo, ser alcançada pelo raciocínio, que não transcende a evidência desses primeiros princípios. Então, fulano já chegou nos primeiros princípios, mas não pode passar isso. E não é também a própria visão de Deus, embora nos transmita um conhecimento de Deus impossível de ser alcançado pelo exercício da filosofia. E depois ele vai dar como exemplo a Santíssima Trindade, né? Mas ele diz também, não é a fé, mas depois diz que é a fé e faz uma confusão tremenda. Tá bom? Um minuto só, por favor, vocês ficam olhando para mim. Está acontecendo aqui um problema muito, muito grave. Estou aqui atendendo a Lúcia, o primeiro, Lúcia. Tá? Tá bom? Então, é isso. Realmente, isso daqui está de acordo com a definição de gnose, né? A definição de gnose é o conhecimento do incognoscível, daquilo que não é possível conhecer. É uma contradição nos termos, né? É o que disse aqui o ministro aí das Relações Exteriores, como é que ele chama mesmo? Ernesto Araújo. O Ernesto, o Ernesto, aquele que nos convidou para um samba, mas aí ele não mora no Brasil. Será que ele mora no Brasil? Primeira vez que eu ver ele, eu vou dizer, ô Ernesto, convida aí para a gente ir para um samba, ver se mora no Brasil. E depois a gente vai e não encontra ninguém. Propriamente o Ernesto, esse daí. Bom, mas então, ele diz o quê? Que a verdade é algo que a gente não alcança pela razão. Ué, mas como é que ele explica isso? Ele está usando a razão para explicar isso, né? Então, é um negócio dialético, né? E que não é racional, né? Então, como é que pode ter um conhecimento salvífico, né? O que salva é a adesão da nossa vontade àquele conhecimento. Por isso que eles dão risada, pessoal, que é gnóstico, quando a gente diz, eu sei o que é gnóstico. Eles falam, você sabe a definição aí, mas você não conhece mesmo, porque você não vivencia aquilo que é gnóstico. Por isso que o Olavo vai dizer que os primeiros cristãos não tinham uma doutrina, eles tinham uma vivência. Depois é que é formulada uma doutrina e uma verdade. Ou seja, é essa vivência que é o que nos dá o contato com o divino, etc. Depois a religião vai dando uma queda, né? E vai querendo criar fórmulas, vai se estruturando, que é modernismo, sem dúvida nenhuma, mas que está de acordo com toda essa visão gnóstica. Parece um pouco com o protestantismo, né? Com o Lutero falando. Peca, faz o que quiseres, peca, mas crê firmemente que está salvo, né? Ou seja, claro, faz o que quiser a tua vida, mas tendo essa falsa mística aí, você está salvo. Quer dizer, o conhecimento de Lutero também seria salvífico, né? Por quê? Quando eu creio em Deus, eu então devo pecar e faço qualquer coisa que eu estou salvo. Então, o que dá a salvação? O que dá a salvação não é a vontade que adere à remissão que foi feita por Cristo, e essa adesão é feita se cumprindo aquilo que Cristo mandou, através dos sacramentos, através da adesão à igreja e através da adesão à lei natural. Não é isso que dá a salvação. A salvação verdadeira é dada pela adesão a uma determinada verdade, tá? Volto a insistir, não é uma adesão racional. Bom, então acredito só que Deus vai me salvar. Mas é, de fato, uma união mística e mágica. Por isso que entra aqui o misticismo, tá? O misticismo é algo, claro, que precisaria estudar, etc., mas os místicos de nenhuma maneira dizem isso. Esses fenômenos místicos não são para todo mundo. A salvação todo mundo tem a obrigação de procurar, mas o fenômeno místico não.
A gente não pode procurar. Quem pede fenômeno místico, quero ver Deus, quero me elevar, quero fazer isso, aquilo, outro, quero ser Santa Teresa, São João da Cruz, ele, se ele de fato desejar isso, ele tem práticas para isso, ele está cometendo um grande erro que pode, inclusive, chegar a ser um pecado bastante grave. Normalmente os teólogos falam que, porque os teólogos falam que você busca um misticismo em geral, mas ser como São João da Cruz, ser temerário, desejar ser como esses grandes santos. Claro, o misticismo no sentido de ter uma união com Deus, a gente rezar, é uma coisa ótima. Mas a gente deve procurar sentir, que nem são os grandes místicos, né? Santa Teresa tinha, quando ela estava vendo Deus, ela tinha, inclusive, uma satisfação corporal. São João da Cruz também, e, inclusive, existiam efeitos sobre o corpo, tá? Mas isso é mais ou menos que nem moral, né? Não é para qualquer um ficar estudando, porque dá uma maior confusão na cabeça das pessoas. E por isso também não tem nas encíclicas papais, como eu chego ao estado místico, compre 3 quilos de arroz, 2 de farinha, abre um livro, dá 3 pulinhos, pula para cima, pula para baixo. Isso daqui é exatamente o esoterismo. Não tem uma regra assim de como chegar ao estado místico. E o estado místico não tira a racionalidade da pessoa. Então, era Santa Catarina de Siena, que a superiora dizia que ela dava ordem para não ver Deus, e ela dizia, mandava ele embora. E Deus, então, ouvia aquilo que a superiora tinha dito. Então, ela não ficava no estado de revolta, que nem o tal amigo do Olavo, que então fala besteira, fica irracional, de maneira nenhuma. No estado místico, ela não diz, olha, agora pode pecar contra a castidade, não tem problema nenhum, porque eu sou um místico. Por exemplo, a Catarina Emmerich, que ficava dura que nem uma tábua, tiravam a roupa dela e o médico se deitava também sem roupa sobre ela. Está em estado místico, não tem problema. Não tem problema, ova. Isso daqui não se faz de maneira nenhuma. O estado místico não entra em contradição, nem destrói o estado natural do homem, tá? Outra pergunta pedem para você comentar sobre os providas, né? Os providas fazem uma ligação, normalmente católicos, conservadores são providas, tem toda uma ligação muito forte com outras religiões, só por causa desse movimento provida, e quer dizer, parece que eles abdicam da doutrina, abdicam da conversão das pessoas só para fazer essa movimentação. Isso aqui teria raiz no perennialismo também? Então, eu não saberia direito ligar o pró-vida ao perennialismo, né? Quais são os princípios que estão no combate ao aborto, etc., com o perennialismo, né? Eu inclusive, seria um pouco mais tentado a dizer que isso daqui é utilizado mais como propaganda para eles arrebatarem gente e para eles, então, pegarem gente católica, né? Eles também costumam dizer que os pró-vida, que exatamente como o Mauro está dizendo, que a gente deve deixar de lado as questões de religião, e dentro do catolicismo deve deixar de lado a questão de missa antiga e missa nova, que isso daqui só causa divisão. Pouco antes das eleições, o Donato esteve aqui em São Paulo para dar orientação, e uma coisa que ele defendeu era isso: olha, independente de ser do PT, independente de qualquer coisa, se é provida, não vamos falar mal, né? O que não tem cabimento, né? Porque a pessoa defende uma tese dessa. Então, eu sempre comento que, quando fizemos a campanha contra a célula contra bilionários, quando estava o João Paulo Cunha lá, que era presidente da Câmara, que era petista, a lei não passou. Foi só entrar o Severino Cavalcante, que era católico, pró-vida, que a lei passou. Então, eu não saberia dizer, não quero forçar nada, né? Eu diria hoje que é muito mais uma questão de propaganda e de atração das pessoas, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas que são contra o aborto acabam sendo por razões sentimentais.
É claro que é melhor ser contra o aborto por razões sentimentais do que ser favorável ao aborto por razões lógicas, né, o que seria uma falha. Mas o aborto, é claro, ele destrói uma vida. Mas também o aborto, ele vai contra a finalidade do casamento, que é a procriação, né? E ele, então, por isso também é uma coisa errada. E por isso que todo o controle da natalidade é uma coisa errada, porque vai contra a finalidade do ato conjugal, que é a perpetuação da espécie, do ponto de vista natural, e a criação de almas para povoar o céu do ponto de vista sobrenatural. Mas tudo aquilo que vai contra a finalidade é pecado, né? Então, independente de a vida começar com 1 dia, 5 dias, o primeiro instante, 15 dias, 20 dias, o aborto, ele é condenável porque ele acaba indo contra a finalidade do ato conjugal, né? Então, é claro que já existindo vida, existindo alma lá, existe uma malícia e uma gravidade no pecado, e é o que a maioria das pessoas hoje em dia, a maioria dos filósofos e teólogos acreditam. Mas isso não foi definido pela igreja ainda. E só é a igreja que pode definir isso. Qual é o momento em que Deus infunde uma alma, né, no embrião, né? Bom, então, agora, os pró-vida acabam muito utilizando o argumento sentimental. Ah, ela tem uma vida, tadinho, ele é indefeso, coitado, né? Isso leva a algumas situações absurdas. Então, os pró-vidas católicos são muito unidos aos pró-vidas espíritas. Os espíritas são muito contra o aborto. Mas por que eles são contra o aborto? Eles dizem que isso atrapalha a evolução das almas, a reencarnação. Então, eu vi num congresso pró-vida o espírito dizendo que um espírito ia se encarnar e aí foi abortado. A mãe abortou, então ele teve que voltar lá para a partilheira à espera de uma alma. E aí, a tia dele engravidou. Então, perguntaram para ele, não sei quem, né, mas alguém perguntou para ele, falou, você não gostaria de se encarnar lá na sua tia, e você fica perto da sua mãe? E a alma falou, tá bom, eu gostaria. Aí ele, e depois, quando ele nasceu, deu um conflito enorme, porque ele tinha mais apreço pela tia do que pela mãe, porque a mãe era tia e a tia era mãe, né? Eu não sei explicar direito, parece piada, não dá risada, Mauro, isso é falta de respeitar a outra religião, né? Mas ele dizia, para nós não tem esse negócio de vida, né? Quando mata uma pessoa, a vida continua a mesma para o espírito, é claro. A alma é que nem a embalagem, que nem se fosse uma embalagem desse livro aqui. O livro veio com uma embalagem, eu rasgo a embalagem e tem um livro. Eu não destruí o livro. Então eles dizem que o corpo é uma embalagem da alma, serve para a alma ir se manifestando melhor. Então, a alma está lá na pedra, depois a alma passa para a planta, mas a alma na planta não pode falar, não pode discutir, não pode xingar a sogra, né? Depois ela passa para o animal, já dá para fazer alguma coisa. Depois ela passa por Lula, e aí ela vai chegar até no homem, tá certo? Então é só uma embalagem. Então eles dizem, não faz para nós sentido dizer que tirou a vida. Ninguém tira a vida. Você tira a casca da pessoa. Então, os pró-vidas, eles acabam se unindo a gente assim. E depois acabam indo para algumas loucuras aí, né? De ter os filhos, só ter os filhos em casa, contra as vacinas, e umas coisas assim completamente absurdas que acabam levando os católicos ao ridículo, tá? Bom, é isso. Bom, está mais ou menos no tempo, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Então, na próxima semana, a gente tem a aula do... Suzana, me ajuda aí, Suzana. Os pró-vidas dizem que lutam contra a ideologia de gênero também. É verdade, né? Os pró-vidas acabam dizendo isso exatamente porque acaba isso daqui sendo contra o casamento.
Agora, uma coisa que raramente escuto um pró-vida dizer que é contra o divórcio, viu? Isso é raro um pró-vida falar que é contra o divórcio. Tá. Então, a Suzane está dizendo exatamente que essa aula aqui é o encerramento do segundo módulo. Perfeito, é isso. Agora eu lembrei, né? Depois que sopraram, fica fácil lembrar, não é que eu pulo. Então, agora vocês vão ter uma semana para fazer os trabalhos, né? Faz os trabalhos, se tiver qualquer dúvida, pode escrever para nós. Resumindo, relembrando como é que são os trabalhos. Vocês devem pegar algum tema, algum material que foi enviado no segundo módulo e que seja contrário às opiniões aqui que a gente escreveu e fazer uma coisa de uma página e meia, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Argumentando por que aquilo estaria errado, tá certo? Então, sei lá, vocês vão pegar algo sobre o protestantismo. Então, o protestante diz que a sola escritura. Olha, isso está errado por causa disso. Alinha os argumentos. Existe um modelo, né, de trabalho que a gente entregou. Vocês devem fazer os trabalhos baseado naquele modelo, tá? Esse modelo acho que está entregue aí, já está disponível para todo mundo. E, por favor, postem os trabalhos na plataforma. Não mandem os trabalhos por e-mail. Isso daqui complica muito a nossa vida, né? Então, coloquem na plataforma, porque através da plataforma a gente já tem acesso e consegue responder. Um dos problemas que a gente teve na primeira turma foi esse, né? Veio muita coisa por e-mail, a gente estava corrigindo, às vezes, o mesmo trabalho, às vezes não corrigia, né? Então, por favor, postem sempre os trabalhos pela plataforma e naquele modelo que a gente mandou. Então, daqui a essa semana eu passei esse trabalho e vocês terão, a partir de hoje até a semana que vem. E daqui 15 dias, então, vai ter a aula do Adriano sobre o evolucionismo, que inaugura, então, o terceiro módulo, que seriam os erros atuais, tá? Onde vai ter o evolucionismo, vai ter o liberalismo, a teologia da libertação, acho, né? E as questões ligadas à arte. Tudo bem? Tá? O Jean está dizendo que teve problema para enviar. Se mais alguém teve, entre em contato aí com o pessoal, tá? A Suzana, ela acaba respondendo aí essa parte técnica, eu sou ignorante, mas se tiver qualquer dificuldade, escreve, tá, Jean? A gente vai resolvendo. Um dos motivos que a gente quis fazer turmas relativamente pequenas, de 50 alunos, é isso, tá? Muito obrigado para todos. Já estamos aí praticamente na hora de encerrar. Vou dispensar vocês um pouquinho mais cedo, para quem precisar pegar o ônibus para casa, né? Não ter problema lá, que nem o pessoal da faculdade dizia. Tá bom? Vamos rezar, então, para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, eu convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.